Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de quem escuta este nosso mergulho profundo de hoje. Bom, geralmente quando a gente pensa em planejar a vida, a imagem que vem logo à cabeça é aquela lista de tarefas infinita, né? Exato. A gente vai riscando um item, depois o outro, sempre com aquela sensação de que a máquina tá ali rodando sem parar. Pois é, mas e se essa rotina, essa pressa toda, for na verdade o maior sinal de que a vida não está sendo vivida de verdade, mas só suportada? Nossa, essa é exatamente a provocação central da nossa análise de hoje. Nós vamos focar no dia 40 do livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. E olha, a premissa dele simplesmente muda toda a nossa engrenagem mental, sabe? Muda a chavinha de o que fazer para por que existir. Isso. O argumento principal dele é que criar uma declaração de propósitos é a única forma de viver de verdade. Porque focar só na lista de tarefas é, no fim das contas, só existir. E essa diferença entre existir e viver fica muito clara quando o texto separa objetivos de propósitos. Achei isso fascinante, porque objetivos parecem ser aqueles endereços temporários que a gente digita no GPS, sabe? Tipo o trabalho, o mercado, a casa de um amigo. Exatamente. Uma hora o carro chega lá. Já o propósito não. O propósito é a bússola inabalável. É aquilo que dita a direção moral de toda a jornada, independente de onde o carro está indo hoje. E o livro traduz essa bússola na primeira grande questão da vida, que é: o que será o centro da minha vida? Porque se o centro for o trabalho ou o dinheiro, a estrutura desmorona na primeira crise. Sim, precisa ser um centro que não mude. Com certeza. E para mostrar quando esse centro se perdeu, a obra usa uma analogia que eu achei brilhante. Ele compara a preocupação a uma luz de alerta no painel de um carro. Então, se a luz da ansiedade acendeu, o painel está ali avisando que o centro de gravidade se deslocou. Que Deus foi retirado da direção, né? Exato. A preocupação constante não é o problema em si, é o sintoma. É um motor superaquecendo, alertando a gente de que algo está errado. Perfeito. E a partir do momento em que a gente redefine esse centro, isso afeta diretamente a forma de agir. O livro até divide isso em 4 áreas práticas, que são discipulado, serviço, missão e comunhão. E para quem acompanha o programa e talvez não esteja tão familiarizado com esses termos teológicos, a lógica é até bem acessível. O discipulado seria o processo contínuo de aprender e amadurecer o próprio caráter. Enquanto o serviço é a ajuda prática oferecida a quem precisa, certo? E a missão seria a forma de compartilhar esses valores com o resto do mundo. E a comunhão é a construção de relacionamentos profundos e intencionais. Mas olha, espera aí. Tem uma coisa que me deixou um pouco intrigada nessa parte. O que foi? Chamar isso de foco principal e colocar coisas como casamento e carreira na gaveta de questões secundárias soa quase irresponsável no mundo real, não acha? Porque a vida cobra decisões pesadas. É uma dúvida super válida. Como o autor justifica colocar em segundo plano um emprego que consome 40 horas da semana ou a pessoa com quem a gente vai dividir o mesmo teto? Então, a justificativa não é que o casamento ou a profissão não importam. A questão é que essas escolhas devem operar como ferramentas para cumprir aqueles 4 propósitos práticos que a gente mencionou, e não o contrário. Ah, entendi. Então, o mecanismo funciona tipo um filtro. Exatamente, um filtro. Por exemplo, se o seu propósito central envolve serviço e missão, a escolha conjugal deve focar em alguém que amplifique essa missão com você. Faz sentido, porque se a parceria escolhida puxa a vida para um estilo focado apenas em acúmulo de status, a relação entra em conflito direto com a bússola. É por aí mesmo. Não se trata de abandonar a vida prática, de jeito nenhum, mas sim de moldar o trabalho e as relações para que eles sustentem o caráter. Até porque a fonte defende uma ideia muito forte de que a carreira e os bens ficam por aqui, mas o caráter é a única coisa que a gente leva para a eternidade. É uma mudança de perspectiva gigantesca, e o resultado final dessa mentalidade toda culmina na ideia de legado, né? Eu li que o autor cita uma passagem bíblica dizendo que o rei Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Sim, ele relata que essa frase mudou a trajetória dele, porque o princípio aqui é que ninguém pode atuar em uma geração passada ou futura. O chamado é estritamente para o momento presente.
Nossa, isso tira um peso absurdo das costas. Significa que o objetivo da vida não é tentar construir um monumento para durar 500 anos. Nem escrever um roteiro impecável só para impressionar as pessoas no funeral. A meta é consertar o que está quebrado na comunidade atual. É fazer o que é eterno, mas de maneira bem contemporânea. É a tradução do atemporal para o agora. Isso simplifica demais as decisões. Em vez de perguntar como eu serei lembrado, a pergunta passa a ser como eu posso ser útil àqueles que estão ao meu redor hoje. Perfeito. Altera totalmente o peso de qualquer rotina. Com certeza. Bom, e para amarrar essa nossa análise de hoje, se a preocupação é mesmo aquela luz de alerta indicando que o centro se deslocou da bússola, qual luz vermelha está piscando secretamente no nosso próprio painel hoje para dar um aviso? Fica aí essa reflexão profunda para quem nos acompanha. Uma excelente pergunta para levar para a semana. Tem muito mais a explorar sobre os desdobramentos práticos dessa leitura ainda. Sem dúvida. Inclusive, informo que teremos um novo episódio abordando este mesmo livro em breve. Estarei aqui para a gente continuar esse bate-papo. Maravilha. Deus abençoe todos os ouvintes.